A paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida neste dia. Seja bem-vindo a mais uma reflexão do canal. E hoje nós vamos estar falando sobre a Páscoa. Vamos ver o verdadeiro sentido da Páscoa. Hoje, domingo de Páscoa, então nós vamos estar estudando sobre a Páscoa. Porque hoje nós vemos que o sentido da Páscoa tem mudado. O papel principal da Páscoa hoje não é mais um cordeiro, porque a Bíblia fala do cordeiro. Mas só que hoje nós vemos que o papel principal ali é o coelho da Páscoa. A gente chega numa loja e está enfeitada de ovo de Páscoa e coelho, mas nós sabemos que a Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia não fala de coelho, a Bíblia não fala de ovo, então nós vamos ver o verdadeiro sentido da Páscoa. O nome Páscoa significa passar por cima. Por que passar por cima? Porque naquela noite o anjo da morte ia passar. Então aquela casa que tivesse o sangue do cordeiro, ali o anjo destruidor, ele ia passar por cima. Por isso que significa, o nome Páscoa significa passar por cima. Está em Êxodo, capítulo 12, nós vamos ver a instituição da Páscoa. Foi a primeira Páscoa que Deus fala com Moisés para que ele celebre essa Páscoa, na libertação do povo que estava cativo no Egito. Então, a Páscoa, ela é o quê? O significado dela, ela traz libertação. Ela é um novo recomeço. É tempo de recomeçar. Então, a Páscoa significa a nossa libertação. Assim como foi a libertação do povo do Egito, ela é hoje a nossa libertação. Ela nos libertou do pecado, porque o cordeirinho que morreu, nós sabemos que foi Jesus Cristo. Naquela época, o cordeirinho foi para livrar o povo que estava no Egito. Mas hoje nós vemos que aquilo tudo era um símbolo, tudo era sombra daquilo que viria. Que hoje foi Jesus Cristo que morreu por nós, o verdadeiro cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esse foi Jesus. Então nós vamos ver. Vai falar assim no capítulo 12 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomar para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então aqui Deus está dizendo que este seria o principal do mês, seria o início. A nossa vida começa quando nós se batizamos. Quando nós batizamos, ali começa a nossa vida. Então, este povo que estava no Egito, no início do ano, o calendário seria no mês de setembro. Mas agora Deus está dizendo, vai começar no mês de março. Vai ser o primeiro mês, o primeiro dia. Vocês vão zerar tudo que vocês viveram no Egito. Vocês vão começar da agora. Vocês estão recomeçando agora. É uma vida nova. Vocês vão começar uma vida nova a partir de agora. Porque agora, antes vocês viviam escravos, na escravidão, no Egito. Mas agora vocês vão ser libertos. Então a verdadeira Páscoa, ela traz libertação. Então assim como ela trouxe libertação para aquele povo, ainda hoje a Páscoa, o significado dela significa libertação. Libertação para o povo, libertação para quem vive no pecado. Porque a Páscoa foi onde Jesus morreu para trazer vida para as pessoas que vivem na prática do pecado. Então, aquele dia seria o primeiro dia da vida deles. Eles não iam contar mais nada para trás, mas ia começar dali. Então, Moisés vai dizer, pegue um cordeiro para cada família. Nós vamos ver que não é um cordeiro, não é um sacrifício individual. Não é individual, mas sim um cordeiro para cada família. Porque Deus viu que quando aconteceu no Gênesis, que Abel ofereceu um sacrifício individual, houve inveja, houve contenda e até mesmo morte. Mas agora no Êxodo, Deus não vai querer mais um sacrifício individual, mas Ele vai querer um sacrifício, mas para a família toda. Um cordeiro ia servir para a família toda. E não só para a família, mas também para o seu vizinho. Se a família fosse pequena, aqueles vizinhos também seriam convidados para comer daquele cordeiro. Porque Deus, Ele não trabalha com divisão. Deus trabalha com união. Então, para participar do cordeiro, para cercar a mesa, para se alimentar do cordeiro, nós temos que ter união, temos que ter comunhão. Mesa fala de comunhão. Então, aquele povo que estava ali, prestes a sair do Egito, eles tinham que ter comunhão com aqueles vizinhos e chamar todos para participar do cordeiro. Glória a Deus. E no verso 5 vai dizer assim: o cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, sem mácula, sem defeito. Porque esse cordeiro, ele aponta para Jesus. Então, nós sabemos que Jesus, ele foi perfeito, ele é perfeito, ele veio, ele levou os nossos pecados sobre si, mas nós sabemos que ele não tinha pecado. Mas ali, ele tinha que ser perfeito, esse cordeiro, porque ele aponta para Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele é perfeito. Ele não pecou em momento algum, ele foi tentado, mas ele não pecou. Então esse cordeiro, ele tinha que ser sem defeito, sem mancha, sem mácula, porque ele tinha que ser o sacrifício perfeito. E vai dizer assim no verso 6: guardarás até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então este cordeiro teria que ser morto 3 horas da tarde,
porque foi a hora que Jesus também foi morto. Jesus foi morto 3 horas da tarde, ele entregou o seu espírito nas mãos do Senhor. Então este cordeiro também, lá no Êxodo, ele foi morto 3 horas da tarde. Então 3 horas da tarde, eles mataram esse cordeiro e agora eles vão pegar esse sangue e vão passar na lateral da porta e na ombreira da porta. Eles passavam em cima e eles passavam de um lado e passavam do outro. Só não poderia passar na soleira da porta, embaixo da porta, não poderia, porque o sangue do cordeiro não poderia ser pisado. Porque como aponta para Jesus, o sangue de Jesus não pode ser pisado. Tem um verso que fala, no livro de Hebreus, que fala que ai daquele que pisar no sangue de Jesus, ai daquele que conhecer, foi livre pelo sangue de Jesus e anda na prática do pecado. Então significa que essa pessoa está pisando no sangue de Jesus. E essa pessoa que viver pisando no sangue de Jesus, Deus vai trazer juízo, porque o sangue de Jesus é perfeito. O sangue de Jesus nos liberta de todo pecado, de todo mal. Então, somente era para passar do lado, de um lado e do outro, e em cima da porta. E Deus vai dizer, e dele vocês vão comer. Não pode comer dele cru e nem cozinhado em água, mas assado no fogo. E ele vai dizer, vocês vão comer com a cabeça, com os pés e com a sua fressura. O que é fressura? Fressura é os miúdos de dentro, tripas, coração, todos os miúdos de dentro, eles teriam que comer. Então Deus aqui dá uma ordem. Eles não vão poder escolher o que comer. Ah, eu vou comer só da parte melhor do cordeiro. Não, teria que comer de tudo. Agora, se por acaso sobrasse, eles teriam que queimar. Mas isso aqui aponta para quê? Nós temos que participar do cordeiro, mas nós temos que participar de tudo. Nós não podemos escolher somente uma parte. Ah, eu só quero isso. Ah, eu só quero isso que vem de bom. Eu não quero uma correção. Eu não quero ser disciplinado. Eu não quero nada. Então você está escolhendo a parte que você vai seguir quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos servindo a Jesus. Nós temos que servir de todo o coração. Nós temos que participar de tudo. Não somente daquilo que é bom, mas também receber aquilo que é ruim. Receber a correção. Então nós devemos receber e aceitar aquilo que Jesus ele nos ordena, porque o crente ele tem que ser disciplinado. Então aqui eles teriam que comer cabeça, pés e fressura. E se sobrasse, eles queimariam no outro dia, porque o sacrifício teria que ser completo. Aquilo que sobrasse, Deus também ia receber ali. Aquele restante que sobrou, Deus também ia estar recebendo ali quando eles queimassem. Glória a Deus, aleluia. E aqui nós vamos ver, no verso 10, vai falar assim. No verso 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, o comerão. Porque eles teriam que comer com pães asmos, que significa o pão sem fermento, porque o fermento significa pecado, significa coisas que incham, aquilo que incha não é bom. Então, Deus está dizendo aqui, vocês vão comer com pães sem fermento, porque Jesus ele não teve fermento, Jesus é puro, ele é aquele pão puro, glória a Deus, e com ervas amargas. Por que essas ervas amargas? Porque eles teriam que lembrar da amargura que eles passaram no Egito. Ele estava se alimentando com um cordeiro, mas ele também tinha que comer com ervas amargas, para eles lembrar o tempo da escravidão que eles passaram. Glória a Deus. E no verso 10 agora vai dizer assim, nada deixarei dele pela manhã, e o que ficar, porém, pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Verso 11 agora. Lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-ei apressadamente, porque é a Páscoa do Senhor. Então nós vemos que a Páscoa do Senhor é este cordeiro. E eles iam comer apressadamente. Eles iam comer com lombo cingido, significa preparado para a viagem. Sandálias nos pés, porque a caminhada era longa. A nossa caminhada é longa, nós temos que estar cingido, nós temos que estar preparado para andar. Sandálias nos pés e cajado na mão. Significa cajado na mão é aprender da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então nós tínhamos que estar preparados. Aquele povo tinha que estar preparado. Glória a Deus. E aqui no verso 12 vai dizer assim, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, do homem, dos animais. Eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. Então naquela noite, o anjo da morte ia passar. O Senhor ia trazer juízo todo aquele povo, todo aos homens, animais, servos e servas, naquela noite, na casa que tivesse o primogênito, ia morrer. Não havia uma casa sequer, se não tivesse um morto. Mas ele vai dizer no verso 13, o sangue vos será por sinal, nas casas em que estiver. Quando eu vi, eu passarei por cima. Havendo entre vós a praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por sinal, por memória, e o celebrarei como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Então, no verso 13, para finalizar, ele vai dizer, mas eu vou passar naquela noite, mas a casa que tiver o sangue por sinal,
eu vou passar por cima. Eu não vou ferir. Porque significa que quando o anjo visse o sangue na porta, ele ia dizer, não, ali alguém já pagou pelo pecado daquela pessoa. Ali já tem o sangue. Esta vida já está liberta. Então ali quando ele visse aquele sangue, ele passava por cima. E ali ele não destruía. Nós vemos que aquele povo, os hebreus, nenhum foi morto. Somente o povo do Egito. E nós vamos ver que o povo de Israel, naquela noite, foi liberto. Eles comeram apressadamente. Significa que nós temos que estar apressado também para fazer as coisas do Senhor. Nós temos que estar apressado. Não é lento para fazer as coisas do Senhor, mas sim, nós temos que estar apressado. Glória a Deus. Nós temos que ter pressa para ser livre. Nós temos que ter pressa para deixar o pecado, para deixar aquilo que não agrada o Senhor. Nós temos que ter pressa. Por isso que ele diz, vocês vão comer apressado, porque eu tenho pressa que vocês deixem o Egito, que vocês deixem essa vida de escravidão, essa vida que vocês vivem servindo ao inimigo. E nos dias de hoje, Faraó significa o inimigo, significa Satanás. E o mundo hoje é o Egito. Então tem muitas pessoas presas no Egito, tem muitas pessoas servindo a Faraó. E Deus, ele tem pressa para salvar essas pessoas. Mas nós temos que ter pressa para deixar também. Essas pessoas têm que ter pressa para deixar o pecado. Glória a Deus. E aqui ele vai dizer, este dia vos será por memorial. Vocês vão celebrar essa Páscoa perpetuamente. Mas nós vamos ver que quando Jesus veio, Jesus que era esse cordeiro, quando Jesus veio, que morreu naquela cruz, ele agora é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver que um sacrifício, que foi Jesus, ele libertou toda a humanidade. Aqui era um cordeiro para cada família. Lá no Gênesis nós vemos que foi um cordeiro individual. Mas agora no futuro, um sacrifício só foi suficiente para tirar o pecado, para libertar. Aqueles que creem em Jesus serão libertos. E nós vemos que agora essa Páscoa, ela foi mudada para a Santa Ceia. Agora nós temos que celebrar a Santa Ceia do Senhor. Porque o cordeiro significa o corpo de Cristo. É o pão, que é simbolizado o corpo de Cristo. E o sangue é o vinho, que quando a gente faz a oração, ele é transformado simbolicamente no sangue de Jesus. Então, por isso que agora nós temos que participar todos os meses. Aqui era em ano, mas agora nós participamos todos os meses da Santa Ceia do Senhor, do corpo e do sangue de Jesus. Porque Jesus diz, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, este não tem parte comigo, este não tem a vida eterna. Então, nós temos que participar. Hoje a Páscoa é a Santa Ceia, que nós participamos todos os meses. Não é ovo de Páscoa, não é coelho, não tem nada a ver, mas sim o pão que representa o corpo de Jesus e o vinho que representa o sangue de Jesus. Então, esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Hoje é a Santa Ceia que é celebrada. Glória a Deus, nós temos que participar até que ele volte e ele participe conosco. A última ceia nós vamos ceiar no céu. Ele é quem vai nos servir. Glória a Deus, aleluia. Então o verdadeiro da Páscoa é isso. A Páscoa, ela traz libertação. Ela trouxe libertação para o povo do Egito. E ela trouxe libertação para nós. Quando Jesus nos resgatou do pecado. Ali foi a verdadeira Páscoa. Ele nos resgatou do pecado e nos trouxe para nos dar vida. Porque a Páscoa foi o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue para nos libertar. Glória a Deus. Então esta foi a reflexão de hoje. E que você venha aprender que a Páscoa, o verdadeiro símbolo da Páscoa, é o cordeiro. É um cordeirinho. Era para ser um cordeirinho. Quando você chegasse numa loja, não era para ter ovo de Páscoa, não era para ter coelho, mas sim um cordeiro, que é o símbolo da Páscoa. O verdadeiro símbolo da Páscoa é o cordeiro. O cordeiro que simboliza Jesus, que esse sim foi quem tirou o pecado do mundo e foi quem trouxe liberdade para as nossas vidas. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus.